Olá pessoal, eu sou o Nathan Pinheiro, esse é o podcast da MIT e aqui o nosso objetivo é impulsionar você a ser alguém ainda melhor naquilo que você faz. Se você é apaixonado por empreendedorismo, crescimento profissional, histórias inspiradoras, esse daqui é o lugar certo para você. A cada episódio nós traremos convidados que não apenas conquistaram o sucesso, mas que também podem compartilhar com você estratégias, desafios, sacadas que podem transformar a sua jornada. Quer se tornar uma referência na sua área? Então fica com a gente porque o episódio de hoje está imperdível. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Olá pessoal, então hoje no nosso podcast da MIT, aqui o Coffee Business, eu tenho o prazer de receber Anderson Silva. Isso Anderson mesmo. Silva, um grande amigo e também alguém que tem aí um know-how muito interessante na parte de consultoria empresarial, gestão estratégica, né? Alguém que já participou do nosso Coffee Business aqui na Meet Store. Legal. E hoje está participando do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E conhecer um pouquinho mais dessa pauta aí também, poder tentar agregar de alguma forma. Estamos aí para ajudar e contribuir. Muito bom, muito bom. Então, Anderson, para a gente começar já o assunto do nosso podcast de hoje, eu gostaria assim de conhecer um pouquinho mais, né? Não somente eu, mas eu acredito que o público que vai estar assistindo, que está assistindo essa gravação aqui, perfeito, eles com certeza vão querer saber um pouquinho da tua história. Eu queria conhecer, sim, sobre a tua trajetória, como o Anderson chegou aonde chegou até hoje, né? Quais são hoje as empresas que você representa, quais são os negócios que você está envolvido de alguma forma, para que a gente possa conhecer um pouquinho a tua história. Perfeito. Então, sou o Anderson Silva, né? Não sou lutador de MMA, mas a gente luta todo dia aí nessa pauta da consultoria, na pauta da gestão de empresas, né? E aí, né, a Zuc é uma empresa com mais de 28 anos de mercado, né? Ela atua especificamente em áreas de gestão, e aí quando a gente fala de gestão desde a governança corporativa, planejamento estratégico, a visão de finanças, visão de processos também. Tem uma série de entregáveis nesse sentido e também tem uma outra vertical que é a parte de fusões e aquisições de empresas. Então, se eu pudesse dizer, a gente separa a consultoria em dois grandes blocos, né? A consultoria de fato de gestão e a parte de M&A, compra e venda de empresas e crédito estruturado. Daí a gente faz via Stark, né? Que é uma sociedade que a gente tem. Eu, na minha trajetória aí, sou empreendedor, né? A primeira empresa eu tive com 17 anos. Tive o privilégio de ter uma empresa com 17 anos, nem podia ter. E aí foi engraçado porque, né, quando a gente vai querer abrir o CNPJ, não pode. E aí eu fui sócio de uma grafiqueta, eu brinco que era uma pequena gráfica naquela época ainda. Fiz sociedade com uma outra pessoa que trabalhava comigo numa outra empresa. E a gente saiu e montou a gráfica. Aí foi uma primeira grande lição, se eu pudesse dizer. A gente continuou o negócio, ficamos mais ou menos 1 ano e meio, depois eu vendi minha parte para aquele outro sócio, com o objetivo dele tocar, mas ele não estava afim de tocar o negócio, ele não tinha uma visão tão empreendedora talvez naquele momento. E aí sim, fui de volta para o mercado, fui empreender e aí comecei nas áreas de gestão de um modo geral, né? Eu fui um gestor de uma companhia de sinalização digital, né? Media Out of Home. E aí fui crescendo, formatamos a rede de franquias lá, depois saí, daí já estava fazendo consultoria já nos colegas da faculdade, já nessa fase. E aí me tornei executivo de um outro negócio, saí dessa operação, né? E aí comecei com as consultorias, né? E aí começaram as consultorias basicamente nos colegas da faculdade, depois na pós, aí de fato foi remunerada, né? Eu brinco que no da faculdade eles usavam nossas horas de graça lá, né? E aí depois a gente de fato levou isso aí de uma forma profissional, como uma empresa. E aí montei uma empresa chamada AV Gestão naquela época, com um colega meu de faculdade, o Vinícius, muito bacana, um cara que admiro muito aí, um gênio, né, se eu pudesse dizer assim. E aí ele foi mais pro mercado público, né, ele gostava de concurso, passou em 2 concursos ao mesmo tempo, foi pro mercado e eu continuei com a consultoria. Depois me tornei parte do time da Zuc e me tornei sócio, né. Hoje eu tô há mais de 10 anos na Zuc, então uma empresa que ela tem 28 anos de mercado, mas eu tô nos últimos 10 aí e pude começar desde como consultor na área de processos inicialmente, na parte da qualidade, políticas, a gente estruturava, né? E aí depois a gente foi indo para as outras cadeiras de gestão e aí fomos se desenvolvendo, né? Mas sou empreendedor, né? Gosto de empreender, tenho realmente uma gana, parece assim, pra gente poder se envolver no empreendedorismo, né? Gosta de um CNPJ? Cara, gostamos, assim, já passei por vários aí, né? Já comprei, vendi em outras empresas também, já fiz esses exits em alguns negócios que eu tava fazendo parte. Hoje
basicamente sou sócio de 7 empresas ao todo hoje, então, mas atuo nessas empresas mais como um conselheiro, como um sócio investidor, né, se eu pudesse dizer. E na Zuc é a minha paixão, é um negócio que eu tenho muito amor por fazer e cumprir a missão nossa, que é ajudar outras empresas a prosperarem, né? Então, um pouquinho da minha trajetória aí, bem sintetizada, é um pouco disso, né? E aí, obviamente, eu já atendi dentro da Zuc mais de 150 clientes nessa jornada dos 10 anos aí. Uma bela jornada aí, a gente acabou passando por muita coisa boa e aprendendo muito aí nesse mercado e conhecendo de cada negócio no detalhe, né? Que bacana. Ô Anderson, você falando aí sobre toda essa tua história, que não é pequena, né? Uma grande história aí e algo a ser aí bem criterioso, né? Uhum. Porque tem todo um conjunto de situações que foram te levando para esse lugar, né? Uhum. Mas eu sempre vejo assim que além daquilo que muitas vezes é o que acontece no nosso dia a dia, né? Também tem a parte do desejo, né? Eu amo fazer isso. Uhum. Mas assim, o que te inspira? Quem são as principais referências para você hoje dentro daquilo que você faz? Porque quando a gente fala de gestão, né? Assim, é muito vago, não é muito vago, é muito amplo, Uhum. né? Hoje, o case ou essa lista de gestores, de pessoas que empreendem e que pode se tornar uma referência para nós. Perfeito. Então, falando hoje sobre consultoria de gestão estratégica, Uhum. você começa a ver que isso é muito mais amplo ainda. Perfeito. Então, assim, quais são as principais referências, ou quem é a principal referência de gestão, liderança, ou referência para aquilo que você faz hoje na área de gestão? Perfeito. Eu, sobre liderança, né, eu tenho uma foto da minha vida aí que eu, sem dúvida, não posso deixar de citar Jesus Cristo, que é a principal Muito referência de Muito liderança para mim, assim, no sentido de como conduzir problemas complexos, como Perfeito. operar vários milagres aí, né, a gente realmente aprendeu a depender dele, né, para viver, né, então como uma referência de liderança. Mas eu aprendi a admirar principalmente os nossos clientes, os amigos que eu tenho como empresários aqui regionais. Por quê? Porque eles têm uma característica que, se a gente for olhar fora, não tem. A principal característica que eu aprendi a admirar foi a raça, né? Porque esses empresários são heróis. Heróis na prática, né? Hoje a gente tem um cliente que ele tem mais de 2.000 funcionários já. E eles começaram, né? A gente entrou lá, eles estavam faturando mais ou menos 80 milhões por ano, né? E hoje eles estão faturando mais de $500 milhão, né? Ou seja, mais de 500 milhões. O alvo desse ano é 600 e uns quebrados. Mas assim, o que eu quero dizer? Assim, são empresários raçudos. Porque nessa vida eles tomaram tanto na cabeça. Tantos problemas, tantas coisas que não existiam. E eles foram vencendo dia após dia, período a período. Foram vencendo os obstáculos, assim, às vezes sem gestão, sem conhecer de gestão. Mas de alguma forma eles são muito visionários. E aí o visionário é o quê? Ele fala assim, cara, se eu não sei, eu vou pedir ajuda. E aí eles vão melhorando esse negócio dia após dia, né? E aí tem todos os desafios de sucessão, de ter alguém que vá dar continuidade no seu negócio, de ter alguém que de alguma forma agregue nesse negócio. E aí por que eu falo que eu aprendi a admirar essas pessoas, né? Porque esses a gente brinca que é o empresário de economia real, né? Que é a verdadeira empreendedorismo, a parte nua e crua do empreendedorismo. Porque é difícil empreender no Brasil. Hoje, não só no Brasil, mas, né, o contexto de CLT que a gente tem é muito complexo, né? As leis tributárias, o empresário dificilmente conhece sobre elas, não consegue. E se ele tiver mal assessorado, ele toma na cabeça ainda. E é muito ruim isso, né? Porque ele não sabia que ele estava errando. Na maioria das vezes, ele erra sem saber, né? Então, se eu pudesse dizer assim, os heróis para mim são os empresários da economia real, você, essas pessoas que estão aqui fora empreendendo no dia a dia, porque construir um CNPJ e empregar alguém, cara, assim, com todos os riscos que a gente tem, é muito complexo, né? Eu basicamente, né, me tornei sócio de empresas na área de distribuição, cara, margens extremamente exprimidas, negócios extremamente complexos, assim, gente querendo roubar da tua empresa dentro do teu CNPJ. Cara, nossa, é uma ingratidão, assim, gigante. Cara, empresa de tecnologia, a falta de profissionais ou até não conseguir pagar o que os profissionais estão recebendo hoje para ter um bom profissional dentro da empresa. Por isso que eu digo, é heróico empreender. Eu tô falando de problemas que eu mesmo, né, no dia a dia, né, a própria consultoria, ter profissionais técnicos para poder dar continuidade e entregar é muito difícil, né? Então, para mim, esses empresários da economia real
são os verdadeiros heróis que a gente tem no dia a dia, né? Empreendendo aqui, né? No ramo de vocês também. É complexo porque falta profissional, tem que ter qualidade da entrega, tem que ter tudo isso, né? E isso, cara, fazer um negócio parar de pé no meio de toda essa diversidade, esse cara tem que ganhar um troféu. Sem contar também que muitas vezes, né? E não é incentivado. Vamos ser bem sinceros. Isso. Hoje, no momento atual, né? Até um pouco tempo atrás talvez era um pouco diferente. Mas no momento atual, cara, a gente é quase visto como inimigo, né? Do colaborador. E não é verdade, cara. Cara, a pessoa que tá correndo isso, tava agora atendendo um empresário lá. Ele tava, né, do ramo de imóveis aí, né? Ele falou, cara, eu tive que demitir 18 pessoas de um ano e pouco pra cá. Então, assim, ele teve que obrigatoriamente enxugar o seu negócio pra conseguir só parar de pé. Ele foi obrigado. Ele não era o que ele queria. Ele falou, cara, quem que gosta de demitir alguém? Então, isso é heróico pra mim, né? E continuar de pé e tomar essa difícil decisão pra conseguir parar de pé, pra mim, isso aí tem um valor gigante no mercado, né? E sem contar também que o próprio... Agora que você tá trazendo isso, né? Às vezes as pessoas pensam que empreender é somente você ganhar dinheiro, né? Mas pelo contrário, né? Tem todo um trabalho, né? O empreendedor, ele precisa treinar o profissional. Muitas vezes treina o profissional não vinga no final. Porra. Né? Não se encaixa. É difícil. Aí ele tem que fazer de volta uma nova contratação. Difícil tem que demais. treinar de volta. Então, muitas vezes, esse tempo, né? Ele não é um tempo de uma semana, ele não é um tempo de 2 dias. Ele muitas vezes é um tempo de 3 meses, depois mais 3 meses, quando vê dar um ano. Quem então... que ensinou um empresário a escrever um processo, por exemplo, para ele poder retreinar uma pessoa? Quem que ensinou ele a fazer uma instrução de trabalho para documentar o conhecimento técnico da empresa? Cara, dificilmente. Quem ensinou esse empresário a definir as responsabilidades, a ser líder? Na maioria das vezes, por isso que eu falo que esse empresário, assim, normalmente é empreendedor na primeira fase, né? É o cara com a coragem de querer montar um CNPJ e querer parar de pé, né? E ele pega todas as economias dele e bota naquele negócio lá e, cara, ele se arrebenta nos 6 primeiros meses. Na maioria das vezes, né? Ele come todo aquele caixa. E o que acontece depois? Ele é obrigado a se tornar empresário, não empreendedor mais. Porque se ele não se tornar empresário, ele não vai parar de pé. E a diferença do empresário é esse cara que ele toma a decisão com muito mais base em dados do que ele acha, do que feeling, do que sentimento, né? E aí, se ele não se torna empresário, ele dura, estatisticamente, né? O Sebrae traz essas estatísticas, no máximo 3 anos. 89%, acho que é 90% das empresas, se não me engano, elas fecham até o 3º ano. Ou seja, cara, e o cara ainda acaba endividado. Nossa. E tu sabe que todas as dívidas da empresa terão que ser pagas, porque vai cair no CPF dele. Não tem jeito. Por mais que é uma empresa limitada, hoje no Brasil, respinga no nome dele e ele trava tudo que ele tem, né? Então, por isso que eu falo que é heróico, né? Porque ninguém ensinou ele a ser empreendedor, ninguém ensinou ele a ser empresário. Dificilmente tem alguém, um amigo, um conselheiro, que de alguma forma vai lá e dá orientação pra ele, né? E aí, ali onde é que a gente acaba gerando valor como consultoria. Porque quem discute de igual para igual com o empresário, quem que truca ele fala, cara, tu tá errando aqui. O papel da consultoria, ela vem nesse sentido, literalmente uma pessoa de fora, um apoio consultivo, para poder contribuir de alguma forma para esse negócio, né? Tu sabe que tu quebra um tabu aqui hoje, né? Porque quando a gente fala sobre gestão, consultoria de gestão, né, consultoria empresarial, eu converso com diversos empresários hoje, quase no dia a dia, e eles sempre vêm assim, esses caras vêm aí querendo mudar tudo, dizendo que a gente tá fazendo tudo errado. Não é, né? E na verdade não é. Não. Né? Agora você quebra esse tabu, porque quando todo mundo fala que a consultoria é isso, na verdade não é isso, né? A consultoria, o conceito da consultoria, eu acredito que além de você chegar e falar que está tudo errado, mas é você ser uma mão, né? Um suporte, ser uma direção para quando a pessoa não consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? É que eu acho que assim, né? Tem consultoria que é assim, tá? Se eu pudesse te dizer. Uma pena, porque esses caras são os que queimam o mercado, né? Mas não é uma totalidade, né? Não. Ele vai lá e aponta o problema. E aí, cara, assim, por isso que tem tanto empresário sentido ou receoso pra empresa de consultoria, né? Mas no final do dia, o que uma empresa de consultoria faz? É um apoio consultivo. Eu tenho um problema e às vezes eu não sei a alternativa daquele problema. Ele vai buscar alguém que já passou por esse problema em outros CNPJs. E ele vai trazer isso com um tom de, cara, me ajuda a responder essa pergunta que eu não tenho resposta, ou esse momento que eu tô passando que eu não tenho resposta, me ajuda com soluções e não com mais problema. Porque chegar lá e falar assim, o teu problema tá aqui e sair, cara... Todo mundo faz, né? Até o Google faz isso. É verdade. Se tu digitar no Google bem digitadinho ali, ele vem... O GPT agora, né? Ele vem com a resposta. Só que encontrar o problema não é o grande ponto. Eu acho que é encontrar soluções para aquele problema isso aí. de uma forma criativa sem ainda onerar o custo dele.
Porque tu concorda que o consultor, no final do dia, ele tem que se pagar várias vezes, né? Ele não pode só se pagar, ele tem que se pagar várias vezes, porque ele tem que trazer o retorno desse dinheiro. Eu acho que é aí que a gente cumpre a nossa missão como Zuc, que é ajudar outras empresas a prosperar ainda mais. Muito bom. A nossa missão é ajudar organizações a prosperarem, né? E prosperidade, se eu pudesse dizer, Nathan, é legal assim o conceito de prosperidade. Prosperidade não é lucro, não é dinheiro apenas, né? O conceito de fato da prosperidade, ele é muito além disso. É ter uma qualidade de vida para o colaborador. É obviamente a empresa ter uma saúde financeira que ela possa parar de pé, mas ela cumprir a sua missão, o negócio cumprir a sua missão do para que ele veio. Isso é prosperidade. Ele é muito além do que dinheiros apenas. Dinheiros, sem dinheiros, até ONG quebra, né? Ela não dura o mês seguinte, né? ONG também tem que dar lucro. Senão, no mês seguinte vai faltar dinheiro. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de dinheiro a mais para fazer o negócio parar de pé, né? Então, a empresa foi feita para dar lucro. Né? Ela tem a gente fala, né, que ela tem uma razão social, né? E a razão social lá, quando a gente coloca lá no CNPJ, né? Ela não é à toa. Para que aquela empresa existe? É para questionar esse empreendedor por que aquele negócio existe. E ela tem um objeto social que normalmente além de ter o lucro da sua operação, é prestar um serviço para o mercado. Porque a empresa, ela resolve uma dor. Esse podcast está resolvendo uma dor agora. Levando conteúdo para empreendedores, resolvendo uma dor. Né? Muito bom. Mas tem outras alternativas? Obviamente, mas esse padrão de conteúdo, só aqui que a gente vai encontrar. E aí, com essa cara local, com essa cara regionalizada, isso faz ainda mais sentido tu ver que aquele empresário se identifica com aquilo. Então, a consultoria realmente ela tem que resolver problema. Né? No final do dia, não é trazer problema, é trazer solução. Muito bom, muito bom. Ferramentas e metodologias. Hoje, esse processo de consultoria, como é que você pode nos explicar assim, como é que funciona? Quais são as principais ferramentas? Qual que é a principal metodologia que vocês utilizam hoje para trazer esse diferencial na arte da consultoria empresarial, né? Para quebrar esse tabu, né? Ou essa barreira, quando o empreendedor ou o empresário, ele diz assim, eu não preciso de ninguém para me dar conselho, né? Ou quando ele sabe muitas vezes, porque eu vou te falar isso para ti, pela experiência que eu tenho, Perfeito. Da conversa que eu tenho muitas vezes com muitos empresários. Muitos empresários, eles sabem que eles estão sobrecarregados. Sim. Eles sabem que as decisões não estão 100% claras. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, até essa chave ser virada e entender que há necessidade em alguns momentos de você ter essa mão amiga, você ter esse lugar a mais para poder consultar antes das principais tomadas de decisões. Então, qual é a metodologia? Quais são as principais ferramentas que vocês utilizam hoje para trazer esse diferencial? Perfeito. Vamos lá. Vou tentar ser breve nisso. Porque a caixa de ferramenta é gigante, né? Eu fiz uma formação, né? A gente é parceiro da Thomson, né? A Thomson é uma multinacional no setor de consultorias. E lá no FCT, numa das aulas, a gente aprendeu 100 ferramentas de gestão. Em uma única aula. Então, posso te dizer que tem N ferramentas de gestão. Mas o nosso pão francês, que eu pudesse dizer que assim, ajuda muito o empresário a tomar decisões com base numa visão de médio a longo prazo, é o próprio planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é uma das ferramentas de gestão, só que ele puxa N outras nele. Ele, na verdade, a gente chama de planejamento estratégico, uma base, só que ele tem uma série de emaranhados de outras ferramentas que ele ajuda a puxar junto, né? E aí, dentro do planejamento estratégico, tem alguns entregáveis. Base, assim, tem um diagnóstico, obviamente, porta para dentro. Tem que ter um diagnóstico porta para fora, né? Que a gente chama. Nós usamos uma metodologia chamada ciclo de inovação dentro disso. Beleza, tem um porta para dentro, tem um porta para fora. Agora vamos construir esse plano de voo. E por que um plano de voo? Porque ele tem que olhar para o cenário atual e eu tenho que projetar o meu alvo. Aonde que eu quero chegar. Só que um plano ele tem que ter clareza, né? Ele tem que ter lá indicadores chaves que vão dizer se eu estou indo para o alvo ou para o precipício. Ele vai ter que ter lá um planejamento orçamentário que vai revisar toda a estrutura financeira da empresa e vai dizer a matemática por trás do dinheiro daquela companhia, né? E aí ele vai envolver uma série de controles de gestão. E mais ainda, além do plano, né? O plano é uma entregável, mas ele tem que ter a estratégia, ele tem que ter as ações que vão fazer com que essa estratégia seja realizada e ele tem que ter uma garantia que aquele plano seja, de fato, executado no dia a dia, né? Então, uma das ferramentas, hoje 80% dos nossos projetos, ele tem um planejamento estratégico por trás. Que ele puxa essa série de outras pequenas ferramentas de gestão, né? E a gente implanta dentro do planejamento estratégico uma coisa que é bem legal, que é o grupo de melhoria contínua. Tenta imaginar que é um comitê de gestão
que a gente implanta que ajuda o empresário a tomar essas decisões. E nesse comitê de gestão, cada liderança apresenta seus indicadores e apresenta seus planos de ação para fazer com que a empresa alcance o objetivo. E o apoio nosso consultivo é estar lá criticando, ajudando a construir de uma forma mais racional, mas assim, garantindo a execução no final do dia daquilo tudo. Então essa é uma das ferramentas, mas existem, cara, milhares de ferramentas de gestão que a gente utiliza, puxa organograma, puxa responsabilidades de cada um dos departamentos, puxa processos, tudo no planejamento estratégico é o que ele bombeia tudo isso. Ele demanda todas essas outras áreas aí também, né? Muito bom, muito bom. E quais são os principais desafios hoje, também oportunidades que você encontra nesse mercado? Perfeito, assim. Cara, hoje a gente tá passando um momento do mercado estranho, se eu pudesse dizer assim. Ele não tá um mercado muito pujante, né? E aí quando eu falo mercado econômico no modo geral, né? Basicamente a gente atende indústrias, empresas de serviço, né? E as indústrias, elas colocam esse produto numa empresa do varejo. E o varejo, ele não tá girando da melhor forma possível lá, né? E aí, se eu olhar, assim, pro mercado como um todo, qual a oportunidade que a gente tem visto cada vez mais? Os negócios que eles têm tirado elos da cadeia. Por incrível que pareça, né? Porque, antes eu sou uma indústria, eu tenho que colocar num distribuidor o meu produto para chegar num ponto de venda, para chegar num consumidor. Hoje a gente tem visto que o mercado está agindo da seguinte forma: a indústria está conseguindo chegar lá no consumidor quase. Por quê? Porque tem muitos elos nessa cadeia, essa conta ela fica cara e o consumidor não consegue comprar. Então, a gente tem visto assim, desafios, né? Cara, conseguir compor tudo isso. Oportunidade, quebrar os elos da cadeia. Quanto menos elos tiver nessa cadeia, mais margem vai gerar, tanto para quem produz, quanto para quem compra, né? Ou seja, o mercado fica menos pesado, né? Pô, Ander, mas daí isso aí vai contra uma série de outros modelos de negócio. E aí é o que vem as empresas de tecnologia, né? As empresas de tecnologia, o que elas fazem? Cada vez mais. Cara, eu sou a maior empresa de hotelaria, mas eu não tenho um hotel. Eu não tenho um quarto meu. Eu sou a maior empresa de transporte, mas eu não tenho um carro. Por quê? Porque elas, no final do dia, elas estão quebrando elos da cadeia. Por isso que as empresas de tecnologia estão crescendo ou tendo um tamanho tão grande, né, no mercado, porque elas resolvem essas dores de uma forma inteligente, estratégica, né? Tentando fracionar o todo, né? Se eu pudesse dizer um pouco do que eu tenho visto, né? No mercado de consultoria especificamente, cara, para nós a gente tá passando momentos bons, por incrível que pareça. Porque todo momento que tiver instabilidade econômica, o empresário ele busca ajuda, né? Porque ele fala, cara, eu preciso passar essa maré ruim de alguma forma. Então, acaba gerando demanda para empresas como a nossa de consultoria para poder ajudar esses empresários a tomarem essas decisões, né? Então, acaba sendo um momento promissor para nós como empresa de consultoria, mas eu sei que o mercado está passando uma instabilidade econômica bem delicada aí, por uma série de medidas, né, não tomadas ou tomadas de uma forma equivocada, talvez, né? Entendi. No meio de tudo isso, a gente entende também, né, o Anderson, que o mercado ele tá no momento atual por causa de tomadas de decisões, né, que não foram favoráveis à situação que nós vemos hoje, né? Uhum. Isso tudo envolve diversas coisas, lideranças anteriores, a própria cultura também, eu acredito que do Brasil, né? Acabam influenciando de alguma forma isso. E como que você vê isso pro daqui em diante, né? O quanto que essa parte de cultura de uma empresa, cultura de uma região, de uma cidade, de até mesmo de um país, interfere hoje dentro da transformação de um cenário empresarial, corporativo, né? Como que uma boa liderança, uma boa gestão pode também influenciar na mudança disso. Perfeito, né? Se a gente for olhar, né, e se a gente for falar com 10 empresários, 10 vão falar que estão em dificuldade de trazer gente boa para dentro do seu negócio. Se tu falar com 10, provavelmente os 10 vão falar isso. Se não 9. E sabe que não é somente a parte de trazer pessoas boas, né? Eu conversava agora com alguns colaboradores aqui, eu dizia que a gente não demite pessoas, né? Porque a pessoa muitas vezes não sabe fazer o que tem que ser feito, né? Mas a gente demite pessoas muitas vezes porque o comportamento da pessoa não é adequado, né? 100% dos casos, né? Não é por capacidade técnica, né? Isso. Porque capacidade técnica a gente vai tentar ensinar, vai tentar 2, 3, 4 vezes.
Cara, a maioria dos empresários, eles relevam algumas coisas. E aí tu faz até umas vista grossa quando deveria ter tomado uma ação enérgica. Às vezes, Exatamente. né? Por quê? Porque na maioria das vezes não tem esse talento, né? Só que eu noto que hoje, principalmente pelo momento geracional que a gente tá passando, de várias gerações e vários momentos de gerações totalmente distintas, a tua geração, a minha geração tem um modus operandi. A geração posterior tem outra forma de pensar totalmente diferente. E aí o que eu posso dizer assim que é extremamente relevante, né? A empresa, ela construir a sua cultura organizacional. E aí quando a gente fala, por quê? Porque ela pode ser para atrair ou para repelir pessoas. A cultura é o que ela deixa isso vivo e verdadeiro dentro da companhia. Só que eu noto que tem várias empresas que às vezes eles pegam da internet lá alguns valores que eles acreditam que faça sentido, copiam pro seu negócio, botam no site e fala tudo bem. Cultura é muito além disso, né? E aí, assim, primeiro, ter os valores claros, e aí, assim, não tem que ser os valores dos outros, é o próprio empresário olhando para ele mesmo e falar assim, o que são os valores que eu admiro e quais que eu abomino, eu não aceito dentro da minha companhia. Por quê? Porque se ele não tem isso claro, tu concorda que vai vir pessoas desalinhadas com esses valores. E aí, cara, começa lá no processo seletivo de eu poder ter perguntas chaves para tentar entender se aquela pessoa tá fazendo sentido com os valores que eu também acredito. É uma pergunta que a gente sempre faz, pelo menos nos processos seletivos que eu faço, cara, colaborador, você tá vindo trabalhar na nossa empresa, né? Qual que seria um cenário, uma empresa ideal para você? O que ela deveria ter? Aí o cara fala assim, cara, mas para mim uma empresa ideal, ela teria que ter, sei lá, um espaço de descanso. Ela poderia ter, sei lá, as férias, eu poder tirar durante a jornada de trabalho, durante o ano, poder me adaptar, ter flexibilidade. Ele fala assim, para mim uma empresa perfeita é sem pressão, não pode ter pressão. Aí tu olha, o empresário, ele olha pro negócio dele, ele olha para ele e ele fala, cara, não identifico nenhuma dessas características dessa pessoa. Não adianta eu trazer para dentro do meu negócio porque ela vai ser um ET lá dentro. Vai ser um extraterrestre lá dentro, assim, andando lá dentro e, cara, ele fica 3 meses, sai, e aí leva um pouco do conhecimento da empresa, e aí o empresário perdeu tempo com aquilo, né? Então, o que eu vejo, assim, cultura é muito disso. Cara, eu deixei os meus valores claros, palpáveis, retos, né? Assim, é firme, e mais ainda, é vivo, e eu valorizo quem tem alinhamento com aqueles valores, e eu desligo quem não tem alinhamento com aqueles valores. Isso vai formando uma cultura, ou seja, pessoas similares ao perfil que ele acredita. E aí, por que eu falo que é do empresário? Porque tem que ser dele. Porque ele é o corredor de risco. Ele, no final do dia, é a pessoa que é o herói que a gente tava falando. Que ele vai tomar a paulada da vida, do negócio dele, do governo, do cliente dele, dos concorrentes dele. E se ele não tiver pessoas que sejam alinhadas ao que ele acredita, dificilmente o negócio vai parar de pé. Ou ele vai ter pessoas, seja, né, já foram em algum lugar, chega lá uma pessoa, e aí, pra ti? O que tu quer? Né? O cliente fala, desculpa ter vindo aqui consumir do teu negócio, né? Porque, cara, tem uma pessoa lá que tá lá porque precisava daquele trabalho, mas assim, totalmente desalinhada com a empresa. Então, eu vejo que assim, ter essas pessoas alinhadas e começa lá no processo seletivo. O empresário, ele meio deixa de lado, ele terceiriza o processo seletivo. E é uma coisa que assim, ele tem que participar pessoalmente disso, né? Principalmente para cargos de liderança. Porque são as pessoas que vão multiplicar essa cultura dentro da companhia. Se essas pessoas do cargo de liderança não forem os multiplicadores, cara, a gente vai ter pessoas provavelmente desalinhadas ao que a empresa precisa, né? E aí não consegue alcançar os resultados. E aí, rotatividade. E aí, qualidade da entrega vai lá embaixo. São pessoas que não estão comprometidas. Lembra, né? O cara quer férias. Nossa, a empresa tem que trabalhar manhã, tarde e de noite. Cara, eu trabalho no final de semana. E aí? Pra mim, trabalhar... uma empresa perfeita é não trabalhar no sábado. Se o cara trabalha no sábado, se ele tem que fazer hora extra, ele tem que ter chamado, como é que vai ser? Tu entende? Então, já começa lá na entradinha. E aí, obviamente, durante isso, tem que ter premiação para quem faz o trabalho bem feito, para quem tá alinhado com aqueles valores. E tem que ter exclusão. A gente tem que tomar uma difícil decisão de mandar uma pessoa embora em algum determinado momento quando está desalinhado. Porque se a gente não mandar, o que vai acontecer? Essa pessoa tá insatisfeita lá dentro. Eu tô insatisfeito com o trabalho da pessoa. E eu não falo para ela que tá ruim, né? Uma ferramenta incrível de gestão é o feedback. Perfeito, cara, perfeito. Incrível de gestão, porque assim, é um alinhamento. Cara, tu tem essas características boas aqui, mas isso aqui tu precisa melhorar. Vamos criar um plano de ação para melhorar essas daqui. E aí, mais ainda, o feedback que é
Que é, eu dou pro meu colaborador e o meu colaborador dá pra mim. Porque eu também tenho coisas pra melhorar. Como empresa, como pessoa. E se eu não dou a voz pra ele falar, dificilmente essa pessoa vai levar com amor, com paixão, com o mesmo ânimo, né? Aquele produto ou serviço. Né? Muito bom. Inclusive, eu tive num dos meus negócios, eu precisei fazer uma contratação agora há poucos dias, Anderson, e foi bem interessante que, sabe quando você chega no lugar assim que você entende que ou você toma a decisão correta na contratação, ou você toma a decisão errada mais uma vez, né? E aí você chega naquele limite de mandar o profissional embora já no ato da contratação, né? E eu deixei bem claro, eu lembro que eu deixei bem claro, olha, a empresa não precisa que você venha trabalhar para suprir uma necessidade. Uhum. Eu quero que você entenda que a empresa precisa de alguém que tenha o mesmo propósito que a empresa. Perfeito. Quando você tiver certeza disso, você pode me mandar um recado, você pode dizer que você está à disposição e nós vamos contratar você. Perfeito. Mas eu quero que você entenda que você não está vindo para cá porque nós estamos precisando, porque nós... Não, a empresa ela vai continuar com você. Ou sem você. E sem você. Uhum. Agora, se você achar que essa empresa, de alguma forma, ela vai te ajudar a cumprir o propósito da tua vida, aí você pode me chamar. Sabe que foi a melhor coisa que eu fiz como empresário, como contratação. Uhum. Porque tem atendido totalmente aquilo que nós esperávamos do profissional, né? Os indicadores, questão de feedbacks, é tudo isso que você falou. Então, isso faz todo sentido. Perfeito. Anderson, sobre visão de futuro e tendência, o que você vê hoje que são as principais tendências no mercado, você identifica para os próximos anos na área de gestão estratégica e consultoria empresarial? Perfeito, né? Se eu pudesse dizer assim, uma questão que tem, a gente vai falar, parece até buchetagem, né? Papo de coaching, vamos dizer assim, brincadeira à parte. Mas cultura organizacional, eu vejo que assim, na área de gestão, cada vez mais os empresários têm que investir nisso. Porque a cultura é tão relevante, tá, Nathan? Assim, empresa sem identidade, a pessoa, o colaborador se desconecta dela. E aí até o dono se desconecta dela. Então, isso novamente é uma pauta lá que no planejamento estratégico ela é quase que requisito, né? Lá tu vai falar dentro do planejamento estratégico tem uma caixinha chamada direcionamento estratégico. Direcionamento é a missão, para que aquela organização existe, a visão, os valores. É antigo isso, né? Só que tá muito vivo. Principalmente por causa desse fator geracional. Se a gente for olhar assim, tá cada vez mais complexo. Na nossa região, pior ainda. Nós temos um cliente que ele tem uma unidade aqui na nossa região, ele tá com 80 vagas abertas, ele não consegue preencher. Mas não é por uma falta de cultura, é por falta de gente. E ele tem uma outra unidade no Nordeste, e ele abriu 60 vagas, ele preencheu em 2 dias. Nossa. E aí tu vai falar assim, pô, mas qual que é a diferença? Carência de mão de obra, aqui e lá, muita oferta de mão de obra, ou seja, tem gente para trabalhar e não tem emprego, né? Então, tu concorda que se eu não me identificar com a empresa quando eu tô num momento seleto, não é só dinheiro que eu valorizo, né? O colaborador, ele não valoriza só o dinheiro que ele recebe. Ele tem que se conectar com a companhia, né? E eu vejo que cada vez mais, além dessa clareza de cultura, cada vez mais ganhos variáveis. Eu vejo que isso faz muito mais sentido. A gente chama de política de meritocracia, né? Não é comissão. É assim, eu alcancei as margens que a empresa precisa dentro do meu departamento e eu começo a colocar ganhos variáveis sobre isso, atrelados à minha entrega. Porque isso é uma cultura de mérito, né? Não de demérito, né? E aí dá para ir até em níveis de operação, operador de máquina ganhando variável. O variável dele não é um percentual, se ele realizar essas entregas, ele ganha mais X no salário. A gente, né, tem políticas, né? Remunera se o cara não faltar, né? Maluco isso, né? Tem que pagar pro cara que vem, com a maior assiduidade. Por quê? Porque é um problema, né? Social, inclusive, né? De cultural ali que a gente tava falando, né? Então, na gestão, cada vez mais cultura, meritocracia são fatores que eu tenho visto... São tendências... cada vez mais vivas, assim. Hoje, eu posso dizer assim que é quase uma necessidade. O partnership, né? Empresas convidando pessoas para se tornarem sócios dela. Por quê? Porque alcançaram determinados objetivos. E aí tem uma série de regras, não vou entrar no mérito disso, mas tem uma série de regramentos para que isso aconteça, né? Por quê? Porque faz com que a empresa ela performe no médio e longo prazo, né? E eu tenho visto muito, assim, pro momento atual, né? Austeridade nos custos, né? Assim, 100% dos empresários estão tendo que fazer o dever de casa. O dever de casa é o quê? Olhar pro custo dele, ver o que ele tem que cortar. E é maluco isso, porque sempre sobra gente nessa brincadeira.
Sempre tem desperdício lá dentro, sempre tem. Alguém a mais que E não essa tá fazendo nada. austeridade nas finanças é extremamente importante em todos os negócios. Eu sou um negócio que fatura 40 mil, precisa. Eu sou um negócio que fatura 40 milhões, precisa. Por quê? Porque tem dinheiro na mesa e esse dinheiro, se ele não for cuidado no detalhe agora para geração de caixa, a empresa, né, aquela ideia de startup que pode crescer a qualquer custo, hoje não cabe mais. Não é por mal, mas não cabe. No M&A, né, falando da pauta do M&A, os investidores estão cada vez mais seletos. Eles estão buscando em negócios lucrativos. Não estão mais buscando aquele negócio... Aquele AUE, né? Não tem mais. Que é o que um empresário há poucos dias falou pra mim. Então, o empresário, ele disse assim, olha, essa onda que veio das startups, ela não tá mais chamando a atenção. Não. Né? Se o negócio não for Economia sólido, real. se não for sólido, não vale a pena investir. Famoso EBITDA, né? Não tô gerando EBITDA, cara, não para de pé. Muito bom. Anderson, assim, se você pudesse hoje dar um conselho aqui, tá? Uma dica para os empreendedores, para gestão, para os gestores que estão assistindo esse podcast de hoje aqui, que para mim está sendo muito relevante. O que você deixaria assim como conselho para os gestores, dicas práticas, né? De capacitação, de desenvolvimento. O que você hoje, como um consultor nessa área, poderia deixar de conselho para esses empresários? Perfeito. Eu comento isso porque eu vejo que isso muda a realidade das empresas, né? Ter um plano bem claro parece banal, mas 90% das empresas não tem. E aí, quando eu falo um planejamento bem claro, tenta imaginar que o colaborador do mais baixo nível até o mais alto nível, ele tem que saber para que lado a empresa está indo e quais ações que ela vai fazer para chegar nesse alvo. Por que eu falo isso? Pode ser uma empresa do tamanho micro, pode ser uma empresa gigante, mas a maior parte dos empresários, eles dão aquela atitude, o peitaço, só que eles não saem com algo claro. E aí, por não ter essa clareza, eles se perdem no caminho ou vão para qualquer lado, né? Uma hora tá bom isso, outra hora tá bom aquilo, outra hora tá bom do outro jeito, né? E aí, por que eu falo isso, né? Porque vai ter momentos que ele vai desanimar. Como empresário, cara, vai ter hora que a gente fala, putz, cara, eu queria voltar a ser funcionário. Era melhor, me estressava menos, passava menos necessidade. Assim, a gente tem visto vários empresários de empresas grandes ganhando menos que colaboradores de entrada deles. Por quê? Porque não sobra. Tem momentos que, cara, um negócio tá tão desafiador que, né, não tem jeito. E aí, por isso que ter esse plano bem claro, porque ele vai aguentar a maré ruim, né? E aí, o bom e velho raça, né? Porque a raça, ela supera qualquer talento, né? Por que eu falo isso, né? O caso do Cristiano Ronaldo. Ele não é tão talentoso quanto o Neymar. Talvez a criatividade dele não é tão grande. Só que ele é um cara tão raçudo e tão constante que ele vai vencer. Cara, pode vir o que for. Ele ia ser o melhor do mundo. Né? Por quê? Porque ele é raçudo. Ele falou assim, eu vou ser o melhor do mundo. Como? Com dedicação, com raça, tentando, né? E eu vejo que isso, às vezes, na corrida, né? O empresário, por estar tão imerso na operação, ele esquece desse propósito do plano bem claro dele. Tem um propósito bem claro com a companhia dele, onde é que ele quer chegar, como que ele vai realizar esses sonhos dele também dentro da companhia, né? E às vezes ele se desmotiva, né? E eu vejo isso acontecendo mais rotineiramente que a gente imagina, né? Por quê? Porque é muita paulada, né? É muito soco no estômago. O empresário sabe que ele acordou, ele vai levar um soco no estômago. Ele só não sabe de onde que vem. Então, se ele continuar firme nesse propósito, nesse grande alvo, né? Com certeza ele vai conquistar, né? Se a gente for olhar a maior parte dos grandes empresários, a maior parte deles, eles erraram muito. Mas a grande, o X da questão é assim, a gente vai errar pra caramba. Mas nós vamos acertar mais do que a gente erra. Por isso que a gente para de pé. E aí, sem raça, não tem como continuar tentando acertar. Sem dedicação, sem aquele amor, aquilo lá, é muito difícil, né? Não vai rolar. Não vai rolar, não para de pé, né? E aí, por que eu falo disso, né? Porque a raça, ela supera o talento, né? Ah, mas ele não sabia sobre fluxo de caixa. Cara, contrata alguém que vai te ajudar nisso. Ah, eu não sei sobre planejamento estratégico. Contrata alguém, independente de quem seja. Não precisa ser Azuki, né? Se for, melhor, mas, né? Não precisa ser Azuki. Existem empresas que ajudam nisso. E, cara, hoje na internet tem muita base de conhecimento, muito conteúdo bom, né? Sobre isso, né? Mas se eu pudesse dizer, a raça, ela supera tudo isso, né? Porque se eu tenho um propósito bem claro, eu vou continuar perseverante até eu conseguir alcançar. E aí, fazer aquele exercíciozinho de não tá bom, olha pro umbigo e fala, onde é que eu tô errando?
Porque a culpa é sempre tua. Né? Sempre vai ser. Deu certo, parabéns pro colaborador. Deu errado, a culpa é tua. Isso aí. E não tem como mudar isso. Esse é o cenário desde o início da humanidade. Esse é o risco que a gente corre, por isso que a gente tem um prêmio maior por isso, né? Eu costumo dizer que a empresa é a cara do dono, né? Então, se alguma coisa tá dando errado, não tem outro culpado senão ele, né? Exatamente. Anderson, foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que esse conteúdo aqui é muito rico em informação. Eu sei também dos teus valores cristãos, né? E isso é dos princípios aí que me fizeram te convidar para estar aqui também. Porque eu sei que eu não tô trazendo alguém aqui que simplesmente vai falar de algo que nunca viveu. Mas sim sei que você tá falando de coisas e situações e daquilo que de fato você já passou por isso. Então, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por todas as informações que nós podemos compartilhar aqui hoje, pelo aprendizado, porque eu também aprendo com isso, tá? Cada vez que a gente senta pra conversar, inclusive não é um feedback só meu, tá? A galera quando fala assim, o Anderson... mas aquele cara, toda vez que eu sento pra conversar com ele, eu aprendo. Então isso é muito bom, muito positivo. Que Deus abençoe muito tua vida, tua família, que é uma família linda também, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui na Meet Store. Foi um prazer poder entrevistar você aqui hoje. Mais uma vez. Agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo de coração. E é um privilégio estar aqui, né? E isso ajuda a cumprir a minha missão, né? Assim, obviamente, como negócio, a gente tem a missão de ajudar outras empresas a prosperarem, né? Mas mais ainda, né? Deus me deu um propósito muito claro de ser sal na terra e luz no mundo. Muito bom. Né? Então, se eu não conseguir dar um pouco de sabor e levar luz para direção para quem tá perdido, né? Eu não tô cumprindo o meu propósito, né? E que bom, ouvir isso, porque quer dizer que a gente tá conseguindo, de alguma forma muito simples, talvez tentar cumprir o propósito, né? Amém. E aí a gente tem se empenhado para isso, tem se dedicado, tem estudado muito, tem se capacitado e tem realmente tentado levar isso para frente também, que eu acho que é um pouco da cumprir a nossa missão, né? Obrigado mesmo, Nathan. Obrigado, é um privilégio estar aqui hoje e se de alguma forma contribuir, aí sim fiquei feliz hoje, né? Muito bom, com certeza. Batemos todas as metas aí que nós tínhamos. E vamos deixar o teu contato aqui no link, né? Por favor. Desse vídeo, contato do Anderson, da Zuki também. Da Zuki. Pra você que assistir esse podcast aqui hoje e você quiser, de alguma forma, conhecer mais o serviço do Anderson, os trabalhos que ele faz, vamos deixar todas as informações aqui na biografia desse vídeo, ok? Show. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo podcast. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar aqui no YouTube o podcast da Meet. Valeu! Valeu, abraço.